Administrador Wagner Siqueira, a palavra é toda sua. Muito obrigado, muito boa noite. Toda vez que leio alguma coisa do currículo, eu fico achando que já é o necrológio. Muito obrigado pela gentileza. Em verdade, inovação, gestão com foco dos resultados. Eu estou me sentindo aqui com um público tão grande, como se fosse, né, o Golias e o Davi. Né? Davi mesmo, era Davi e Golias, que colocaram ele nas armaduras para enfrentar o gigante Golias. E ele que era um grupo muito grande, um gigante muito grande, e ele pequenininho. E ele pegou e fez assim: olha, eu vou me livrar aqui da armadura, de tudo, vou ficar com a minha funda. E eu estou me sentindo exatamente assim, um público tão grande, só que em vez de ser furioso e zangado como Golias, é um público simpático, generoso, carinhoso, comprometido com a profissão, mas muito grande. Eu sou apenas o Davi, então larguei tudo e não temos transparências. Vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema, pedindo licença a vocês, né? Porque na música diz assim, vamos falar a capela, né? Quando os progressos das ciências sociais revelaram que o mundo das percepções é fonte e limite para o comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o comportamento gerencial, para a gestão de inovação, para a inovação, para os resultados. A percepção é fonte e limite de comportamento humano. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que primeiro saber quais são as percepções que eu tenho sobre determinada realidade. Então, uma primeira questão que precisa ser refletida aqui por todos nós é: eu estou focando o comportamento em si, isolado, ou eu estou focando as percepções, as fotografias que eu faço de determinada realidade? Porque a fotografia que eu faço determina a maneira como eu me comporto. Portanto, as regras, as normas, os processos, as rotinas, os comportamentos são como se fosse a parte do iceberg fora d'água, que está explícito, que está aparente, que todos veem. Mas há todo um conjunto, né, embaixo do nível d'água, daquele iceberg, que dirige aquela parte de cima em determinada direção e determinado sentido. Se eu ficar focando os comportamentos, os processos, as rotinas, em si nas rotinas, sem me dar conta de que eu tenho que primeiro que homogeneizar, harmonizar, compreender as percepções que as pessoas têm no mundo das organizações, eu não mudo esse comportamento. Eu até mudo, mas tudo daqui a pouco volta como era Dante no quartel de Abrantes, porque as velhas percepções, como fôlego de gato, elas reacendem e passam a determinar o comportamento. Normalmente, o estudante, o profissional de administração, ele está buscando dicas, rotinas. Os livros de autoajuda ensinam muito quais são os comportamentos que a gente tem que ter, não percebendo que por trás desses comportamentos existem percepções, e que se essas percepções não forem percebidas pelo profissional, ele acaba cometendo equívocos, e porque ele não dá sustentabilidade às mudanças que deseja realizar. Por outro lado, por que as pessoas percebem diferenciadamente? Por que quem conta um conto, fala muito isso, quem conta um conto aumenta um ponto? Uma determinada realidade percebida por diferentes pessoas, muitas vezes tem diferentes percepções. Por que as pessoas fotografam a realidade diferenciadamente? E aí se foi mais fundo no processo de compreensão do condicionamento do comportamento humano nas organizações. Foram nas concepções. Os conceitos, quer dizer, a estrutura de pensar determina a maneira como eu percebo. E em função disso, a maneira como eu me comporto. Se eu quero mudar comportamento, se eu quero gerar inovação, gestão com foco dos resultados, eu tenho que compreender quais são as estruturas de pensar. Portanto, vejam, o processo de ação do administrador é muito mais complexo, muito mais difícil. É de aplicação de conhecimento em ciências sociais.
é de compreensão de ferramentas e processos técnicos, objetivos, mas a gente tem que compreender essa realidade. Nada mais prático, olha só que os alunos como é que vão ficar chocados, do que uma boa teoria, né, professor Jorge? E a gente fica perguntando, eu quero ser prático. Eu quero a prática. Não, nada mais prático do que uma boa teoria. Em verdade, a nossa prática pode ser decorrente de mais teorias que temos. E se eu quero mudar, eu tenho que tratar as teorias que estão subjacentes no meu comportamento, as teorias que sustentam o meu comportamento e que são a estrutura de pensar, que para efeito de tentar explicar o que eu quero dizer aqui, essa estrutura de pensar, esses conceitos, essas concepções, podemos dividir didaticamente em 3 espaços. Uma coisa é o caráter, ou a mentalidade, as opções éticas, os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, o dever ser. Quando eu digo o sistema de administração de pessoal da Prefeitura Municipal de Manaus deve ser assim ou deve ser assado, estou expressando uma opção ética, uma opção de valor, um dever ser. Isso tem implicação na maneira como eu percebo e depois na maneira como eu me comporto. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que entender que isso está condicionando e levando a minha maneira de perceber e, portanto, de me comportar. Mentalidade, vulgarmente podemos chamar isso, ou efetivamente chamar isso de caráter. O caráter da organização. Se fala muito isso em ética, né? Se fala muito em moral, né? E isso todo é uma discussão que depois caberia em outra oportunidade se aprofundar muito, né, sobre a questão se as organizações são morais, se as organizações não são morais, enfim, tem toda uma formulação que poderemos discutir isso com mais calma, mas mentalidade, caráter, dimensão efetivamente importante. A outra é a dimensão da capacidade, da competência, do know-how, das informações. O nível de dimensão cognitiva leva às percepções, que por sua vez leva a comportamento. Os conhecimentos vão levando a percepções diferenciadas e a comportamento. Isso gera uma estrutura de pensar. E, finalmente, nós temos a dimensão volitiva das necessidades, dos interesses, da vontade, dos desejos. Portanto, mentalidade, capacidade e vontade atuam na estrutura de pensar que vão condicionar a nossa percepção e o nosso comportamento. Vou dar só um exemplo para ver como é que isso funciona claramente no mundo real, né? Tem chefe que diz assim, tem também marido, em aspas, que não sabe que as mulheres estão empoderadas, viu, Nelson? Também diz assim, palavra de rei não volta atrás. Já viram o namorado falar isso para a namorada? Não? Palavra de rei não volta atrás, né, Nazaré? É necessário que os subordinados sintam a autoridade, olha só que coisa horrível, daqueles que têm a responsabilidade pelas decisões. Isso é uma estrutura de pensar. Esse cara pode ser professor de teoria e técnica de chefia, de liderança. Saber tudo disso. Mas a vontade e a mentalidade geram uma percepção e um comportamento. Como é que ele vai ver uma decisão que ele tomou que não deu certo? Tende a fazer isso. Não é fatal, é provável, é possível. Ele diz assim, o que será pior, hein? Eu voltar de posições assumidas ou manter a posição? E ele fica, aí arruma uma ferramenta técnica, um computador, para abarcar todas as variáveis. E ao fazer isso, vai sair a solução. No comportamento, agora não tem mais jeito. Decidir está decidido. Por que, chefe? Porque palavra de rei não volta atrás. Quer dizer, o comportamento vinculado à teoria. Se eu não mudar a teoria, eu não mudo o comportamento. E para mudar a teoria, eu tenho que mudar a mentalidade, a capacidade e a vontade. Porque tem organizações que não funcionam porque não tem conhecimento, não tem know-how, não tem competência. Tem ou não, mas pode ter mentalidade e ter caráter. Há outras organizações que têm vontade,
tem competência, mas tem comportamentos não muito éticos. A gente conhece tantas, né? Aqueles contratinhos de letrinha que a gente está assinando, que nem sabe o que está assinando. Não é verdade? Há organizações que sabem fazer, têm competência e não têm vontade. Quem sabe, quem gosta de futebol aqui, né? E muitos certamente gostam, sabe quando o treinador perde o vestiário, ele sempre perde o emprego. Por quê? Porque o jogador pode ser um craque, mas se ele não tiver com vontade de jogar, ele não joga e ele acaba perdendo o jogo, perde outro, vai estar demitido. Portanto, essas dimensões, conceitos, determinam efetivamente a forma como me comporto e a maneira como eu vou atuar na prática. E funcionário é indolente, funcionário público, então se fala muito assim, né? São determinados preconceitos, mas que existem, e são teorias. Funcionário público é indolente, preguiçoso e interesseiro. Para se tirar dele o melhor rendimento, deve-se controlar o bem, colocar ponto eletrônico para ele, né? No dedinho, na mão, no olho, seja o que for, e oferecer-lhe a melhor remuneração possível. Como é que a gente vai avaliar o desempenho de um funcionário que não está tendo um bom desempenho? Percepção, concepção, comportamento, percepção. E funcionário também, ele está solto, né? Não trabalha, ninguém controla com ele. Ou não deram gratificação para os outros e não deram para ele. Qual vai ser o comportamento? Aperta o fulano, cobra o trabalho dele, ou como é que a gente precisa arrumar uma gratificaçãozinha para ele? Por quê? Porque o funcionário só trabalha se tiver o chicote e a cenoura. Vejam, a teoria determina o comportamento. Se eu estou pensando em inovação, com gestão, com foco em resultados, eu não posso perder de vista a perspectiva de que a maneira de pensar, portanto a teoria, condiciona a maneira como me comporto à prática, que nada mais prático, portanto, do que uma boa teoria. O que precisamos fazer é que teoria nós estamos tratando, que teoria nós estamos estudando, que teoria nós estamos acreditando. Certamente, os livrinhos de autoajuda são muito importantes, eventualmente, para um ou outro, mas que eles não têm nada de ciência da administração. Né? Livros de autoajuda que vendem muito como livros de administração. O Conselho Federal está fazendo uma campanha muito forte nisso, porque esses livros são uma subliteratura em relação ao estudo da administração. A administração tem que ter pesquisa, tem que ter ciência, tem que ter estudo, tem que ter técnica. Não pode ser o achismo, né? De como vencer na vida e influenciar pessoas, né? Ou os 7 hábitos do monge inteligente, ou do monge executivo, essas coisas que não tem nenhuma base. Por exemplo, a reengenharia que o autor escreveu num determinado momento, foi uma febre de venda de livros de reengenharia, depois ele escreveu um outro livro negando tudo, só compraram o primeiro e todo mundo acredita que aquele negócio vale ainda, quando o próprio autor não acredita mais. A outra questão que gostaria de fazer para vocês com inovação e gestão com foco em resultados, cada vez se é preciso que a gente entenda que as organizações, portanto, estamos falando de teoria, nada mais prático, repito, vou ficar insistindo, até ficar bem gravado isso, do que uma boa teoria. É preciso que se entenda que nós precisamos desenvolver a competência diagnóstica e não a competência prescritiva. Cada organização é uma realidade completamente distinta e diferente de outra. Não há organizações iguais. Portanto, quando o aluno pega e pede uma dica, ele tem que ter cuidado, porque aquela dica pode servir para uma determinada organização e não servir coisa alguma, ser o contrário, ser até o beijo da morte de uma outra organização. Se houvesse solução certa em administração, gente, era muito simples. Chamava-se os maiores especialistas de administração, identificava-se quais são os problemas. Problema A, solução A linha. Problema B, solução B linha. Problema X, solução X linha. Colocava tudo no computador e colocava o administrador para dirigir, não, colocava o computador para dirigir.
E o computador, o programa ia dirigir a organização, não precisava mais de gestor. É verdade, quando a organização quebrasse, ao invés de demitir o administrador, se ia demitir o computador. Ora, em verdade, não é isso que acontece. Essa não é a realidade que acontece no mundo das organizações. O que nós temos são circunstâncias bastante distintas em relação a isso. Cada organização tem uma realidade. Nós, estudantes de administração, muitas vezes ficamos buscando respostas certas para problemas que nós achamos que são certas. Não existe resposta certa, senão, como disse, se colocava no computador e estava tudo resolvido. E aí não precisava estudar, bastava apertar o computador. É verdade que algumas profissões já estão caminhando para isso e vão acabar. E vão acabar se não mudarem o seu foco. Mas é verdade também que no mundo das organizações, o administrador não vai acabar, vai precisar. Por mais que tenha inteligência artificial, as organizações são diferenciadas. Você precisa desenvolver a capacidade diagnóstica. Não seja como médico. Por que os grandes médicos, que não estão, os grandes médicos que até cobram muito caro nas suas consultas, são tão poucos hoje? Porque a maioria dos médicos acham que a profissão deles não é mais diagnóstica, é prescritiva. Você chega no consultório do médico, ele mal te olha, te cumprimenta assim, bota a mão estendida assim, te cumprimenta, Aí você diz tudo que tem, ele vai tudo botando no computador. Aí você acabou de falar, ele imprime. Traz esses exames aqui todos, não é assim? Aí você vai voltar para levar o exame para lá, ele vai te receber e no exame ele vai olhar no computador e vai dar os remédios que você vai tomar. Perdeu, ele não abriu o seu olho, não te palpou, não fez o exame, não te examinou como se houvessem pessoas iguais. Não há doenças, há doentes. É claro que aquele doente que se repete muito, você vai identificando características comuns, mas aquilo se expressa, cada doença se expressa especificamente numa pessoa. É também assim nas organizações. Se nós perdemos a capacidade diagnóstica, nós vamos dar soluções erradas, que funcionaram bem para uma determinada organização e que certamente vai funcionar mal em outra organização. Portanto, é preciso que a gente compreenda a cultura da organização, a sua história, as suas características. É um organismo vivo e que tem uma característica singular, única e específica. Portanto, o administrador, ele toma decisões com base no diagnóstico, não na prescrição. Isso faz a diferença do bom médico. Isso faz também a diferença do bom administrador. O bom administrador é o que diagnostica corretamente, porque ele vai implementar soluções adequadas àquele cliente. Não há solução única e específica para todos. Há uma solução específica para aquela situação específica. Portanto, é um equívoco do estudante de administração que fica buscando com o professor uma solução única que ele possa aplicar como um metro em todas as organizações. Porque cada organização que ele vai atuar é completamente diferente da outra. Isso dá uma frustração, eu sei, às vezes, em alguns trabalhos de TCC. O aluno faz um trabalho bacana de TCC, professor. E aí, que é baseado na sua própria empresa. Aí ele leva aquilo para o seu chefe, achando que fez uma obra-prima e fez um trabalho bem feito, com boa orientação do professor, com boa orientação. Está lá o trabalho bem feito e você fica da verdade. Você acha que está com aquela verdade. E quem... Aí assim, e o chefe pega aquele trabalho e bota na gaveta. E você fica pensando assim, esse meu chefe é uma besta, é um bobalhão, não entendeu nada, incompetente, como é que pode ser chefe? É verdade, pode ser que ele seja também, mas pode ser que ele não seja. Pode ser que nós estejamos errando numa estratégia específica de gestão, de mudança, de inovação, de busca de resultados. Qual é esse equívoco? Qual é essa diferença? Porque as organizações, gente, não são lógicas. As organizações são psicológicas.
E a gente quer buscar as organizações como se elas fossem lógicas, como os computadores. Só que elas não são. E a gente estuda e entende, compreende na lógica dos estudos que fazemos e levamos a um equívoco clássico de achar que as organizações são lógicas. Não são. As organizações são constituídas por pessoas. Pessoas que se relacionam com outras pessoas para a consecução de objetivos, com seus problemas, com seus dramas, com as suas diferenças, com as suas características humanas. E a gente pensa que a organização vai responder como se fosse uma máquina. Se as organizações fossem lógicas, não há organização sem pessoa. Se eu tirasse todas as organizações desse centro de convenções aqui, belíssimo, né? Que tem uma estrutura, que tem seus funcionários, se eu tirasse todas as pessoas daqui, eu teria apenas um prédio. Não teria uma organização e esse evento certamente não estaria se realizando. Não há organização sem pessoas. Também não há organização sem propósitos. Também não há organização sem hierarquia. Você fala assim, acabou a hierarquia. Não. A hierarquia hoje tem diferentes usos de hierarquia, mas ele existe, ela continua, ele funciona, ela atua. Claro que na sociedade moderna ele é muito diferente em relação a isso. Portanto, gente, é preciso que a gente compreenda, como disse, as organizações não são lógicas. Se não são lógicas, elas são organismos vivos de ciências sociais. Elas também têm seus pensamentos. As suas estruturas, as suas psicologias. Como é que eu vou entender isso para intervencer? Olha aí, chefe. Como é que eu vou cooptar, envolver o chefe, os colegas, os subordinados, para fazer que aquele meu trabalho de TCC possa efetivamente funcionar, possa efetivamente ter resultados, possa efetivamente dar concretude àquilo que eu estou buscando. E não achar necessariamente que o chefe é que está errado, porque não compreendeu a obra-prima que eu estou fazendo, no meu TCC. Eu costumo dizer, sabe, Inácio, que nos grupos de trabalho das escolas, você tem na faculdade, você tem alguns que são complicados. Tem um que é o camarada que diz assim, deixa comigo, eu cuido da digitação do texto. Em verdade, ele tem uma mulher, namorada ou uma secretária no trabalho que vai digitar tudo. Tem outro que diz assim, eu assino em cruz o que os colegas fizerem. Esse não quer fazer absolutamente nada. Assina em cruz. Conhece esse tipo? Né? E tem o que é o pior para trabalhar em grupo. Assim, deixa que eu escrevo tudo e faço tudo. No fundo, ele tem um profundo desrespeito pelos colegas. Ele diz assim, eu não vou deixar que essas bestas dos meus colegas atrapalhem a obra-prima que eu vou fazer sozinho. Né? E ele faz tudo sozinho, e o outro assina em cruz, o outro faz a capa, o outro digita, e ele diz assim, eu fiz tudo, eu sei que eu fiz tudo. E costuma, né? E é verdade, esse é muito bom tecnicamente, sim. Mas o gestor precisa ser bom tecnicamente, mas ele precisa conseguir resultados através de pessoas. Não nos esquecemos que administrar é obter resultados através de pessoas. Que administrar é obter resultados através de terceiros. Uma pessoa que quer fazer todo o trabalho sozinho, que acha que os outros vão atrapalhar, que tem uma dificuldade de falar, de dizer, de ouvir, de se relacionar, de tirar resultado dos colegas também e a contribuição deles, esse terá certamente muita dificuldade para a gestão, para a inovação com foco em resultados. Portanto, ele pode estar vocacionado para ser um bom técnico, mas estará dificilmente vocacionado para ser um gestor. Precisamos aprender a realizar através de terceiro. Administrar é obter resultados através de terceiros. Administrar é tomar decisões. E a decisão antecede e condiciona a ação. Nós somos treinados muito para o exercício da atividade concreta, para fazer coisas. A nossa profissão, na sua formação, é claro, é importante que seja assim, ela é muito
desenvolvida no processo de fazer coisas. E a gente acaba, depois de algum tempo, derivando satisfação psicológica do que é feito por nós mesmos. Nós gostamos de fazer, como se fosse um Miguel Ângelo. A gente chega na estátua e fala assim, fala naquele trabalho que a gente faz. Guardadas as proporções, é exatamente assim. Eu fiz um belo trabalho, um bom texto, preparei um bom projeto e eu digo, fala. Só que o papel do administrador não é fazer com as próprias mãos, é fazer. E ao fazer assim, você precisa desenvolver a habilidade da contribuição do outro, de ouvir o outro, de ter paciência, de compreender a palavra do outro, a contribuição do outro, como disse. E isto significa uma aprendizagem difícil, significa que a gente tem que estar compreendendo de forma empática o que o outro está falando. Isso me faz lembrar efetivamente o cancioneiro popular da empatia. Acho que foi a cantora, como é que é? A irmã do Gil? A irmã do Caetano? Como é que é? A Maria Bethânia. O que é empatia? É a capacidade que a gente tem de se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como a gente veria se estivesse no lugar do outro. Uma coisa, eu ser presidente do CFA e me colocar na posição lá do funcionário e ver como eu veria se eu fosse funcionário. Outra coisa é eu me colocar na posição do funcionário e ver, não como eu veria, mas como o funcionário vê, tá claro? A empatia é quando eu me coloco na posição do outro. A Maria Bethânia nos dizia assim, eu arrancarei os meus olhos e tu arrancarás os olhos meus. E eu colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus, e tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos meus. E eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. É exatamente assim que eu posso perceber e ver como o outro vê. Não é ser simpático. Não é ser simpático. Agora falou aqui. É ser empático. É se colocar na posição do outro. O executivo, o gestor, o administrador com foco em resultados, ele precisa fundamentalmente se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como ele veria se ele estivesse no lugar do outro. Que é muito fácil, a gente se coloca, a gente não muda a nossa posição, a gente senta só na cadeira, mas a gente continua vendo como a gente via antes. E aí você não compreende. Isso vale para todas as relações humanas, marido e mulher, as pessoas que se amam, que trabalham, que se relacionam, enfim, sobre todas as formas. Para a gente evitar os complexos éticos que existem no relacionamento humano. Se nós olharmos bem, se fala muito em feedback, se fala muito que é preciso aprender a ouvir, não é isso? Todo professor fala isso, eu também falo, todos nós falamos, tem que aprender a ouvir. O professor fala, e isso aqui é que a gente aprende a ouvir, né? E a gente ouve. É verdade, é preciso aprender a ouvir, sim. E ouvir ativamente, empaticamente, se colocando na posição do outro. Mas eu vou chamar aqui a atenção de vocês para um outro aspecto, além de aprender a ouvir. É preciso aprender a dizer. E aí, dizer destrói mais às vezes do que ouvir mal. Vamos pensar aqui, conteúdo e motivação. Conteúdo que eu estou falando é verdade. E a motivação do que eu estou falando é amor. Amor no sentido de respeito, do melhor da palavra, de respeito genuíno pelo outro, da minha motivação de querer construir. E se eu falo para a pessoa a verdade, e ela percebe que eu estou falando a verdade com a motivação de respeito por ela, de amor por ela, essa relação é positiva. E eu construo uma relação. É verdade que esse tipo de binômio verdade-amor é aquele que melhor constrói numa relação humana. É aquele que dá melhores possibilidades de um feedback. Verdade, desamor. Quer dizer, eu
eu vou aguentando. Chega um ponto que eu não aguento mais. Sabe aquele namorado que está me enchendo? Agora eu vou fazer a DR, vou discutir a relação. Eu vou lá e falo tudo que tem que falar, zero a contabilidade emocional. Mas o camarada percebe que aquelas cacetadas que ele está levando, a motivação é meter porrada mesmo. Se a motivação é essa, evidentemente que ele já reage, já fica, não encaixa o feedback. E em verdade, a gente trabalha pouco com verdade e amor, muito com verdade e desamor. O feedback, avaliação de desempenho do subordinado. A gente podia fazer avaliação diariamente, a gente demora muito, quando vai falar, a gente vai lá e pim, fala tudo, só anota coisa ruim, mas não tem nada positivo não, porque a gente está falando verdade, é verdade, não estamos falando mentira nenhuma. Mulher nisso é muito forte, porque elas são absolutamente precisas, pim, vai acertando, mas a gente está querendo dar uma caquerada. Aí o camarada fica bicudo, né? Fica triste, macambúzio, fica o funcionário, as organizações são assim, chefe subordinado, colegas, isso acontece. E a gente diz assim para ele, sabe, a gente entra no terceiro processo do ciclo de conteúdo, motivação, que é o seguinte, sabe aquele negócio que eu te falei? Aquilo é verdade, mas não é bem não, você compreende, eu estava um pouco zangado ou zangada, eu falei mais duro, mas olha, começa a dourar a pílula. A gente vai dourando a pílula e vai abaixando, e vai diminuindo um pouco, mas mantém as coisas. Mas aí vira mentira, amor. Porque a gente gosta da pessoa, a motivação é amor. A gente fala uma mentira, a gente encaixa, absolve aquelas coisas que a gente falou que eram verdade, mas que a gente ficou lá na nossa contabilidade emocional, né? Mas ficou. E aí, a grande parte das relações das organizações, e por isso que o foco em resultado se perde, é que a gente fica de mentira, desamor, verdade, mentira, desamor, verdade, amor. Mentira, desamor, tá certo? Não falei de mentira, desamor, não. Mentira, amor, verdade, desamor. A grande relação que existe é, eu falo a verdade por desamor. E eu falo mentira por amor. Eu fico mentira, amor, verdade, desamor. Mentira, desamor, verdade, desamor. Aí chega um dia que explode tudo. Mentira e desamor. Aí é guerra total, guerra do Vietnã, é guerra dos contras, é guerra da Síria, vale tudo, até xingar a mãe. Eu vou lá e pim, zero a contabilidade, a relação se explode. Em verdade, é preciso que a gente aumente no feedback, na construção de relações, o conteúdo ético entre verdade e amor, reduza a mentira, amor, verdade e desamor. Tá claro? É preciso que a gente faça isso, sob pena da gente contaminar a gestão de resultados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas circunstâncias em que nós atuamos, né? Então vemos, há teorias que sustentam o comportamento. O que nós estamos falando, basicamente, se nós não tivermos a teoria, não vamos fazer o bom diagnóstico. Se nós não tivermos a teoria, nós vamos querer dicas. Essas dicas não vão valer certamente para todas as organizações, porque cada organização é uma realidade específica, ela precisa desse diagnóstico e vai ter soluções certas. Se cada solução certa pudesse ser aplicada generalizadamente nas organizações, botaríamos o computador, e o computador estava resolvido, que ele dirigiria a organização, e que não é assim. Nós precisamos tratar essas questões efetivamente para que a gente possa, com foco em resultados, trabalhar nessas circunstâncias. É verdade que no contexto de foco de resultados no Brasil, e sei que não posso ficar muito longo porque tem um coquetel, eu tenho um adversário aqui forte, não é isso? Não é isso, Inácio? Posso ir? Então tá bem. Mas em verdade, algumas questões do clima, do meio ambiente, que precisam do meio ambiente organizacional em que nós vivemos no país,
que se colocam para a nossa profissão de forma dramática também dos resultados. Nós temos uma justiça, por exemplo, muito lenta e muito cara. E isso, o número de demandas que nós temos na justiça atrapalha a realidade brasileira. Fazer empreendedorismo, fazer startups, é preciso descomplicar o Brasil. Nós estamos com representantes aqui do parlamento, vereador, deputado, pessoas representativas. Vocês imaginam, fazendo comparativamente, como isso afeta os resultados? O orçamento público é fundamental em qualquer sociedade organizada. É o orçamento que vai definir para o empresário aonde ele vai investir, aonde vai fazer os seus programas de trabalho, os seus planejamentos, os seus investimentos. Não é só importante para a administração pública o orçamento. Mas o orçamento é um recurso fundamentalmente vinculado à nossa profissão. Vamos comparar regimes presidencialistas. Quantas emendas o presidente Trump, nos Estados Unidos, pode fazer no orçamento americano? Nenhuma. Em verdade, ele não pode sequer encaminhar o orçamento público diretamente ao Congresso americano. Ele faz isso através do líder da maioria. Nós temos um regime presidencialista igual. Quantas mudanças de orçamento um governador, um prefeito, um presidente da República pode fazer no Brasil? Se nós pegarmos o Diário Oficial de qualquer município brasileiro, de qualquer estado brasileiro e de qualquer governo da União Federal brasileiro, a gente vai ver que o maior número de atos que um chefe do executivo normalmente faz é fazer nomeação para cargos de confiança, cargo em comissão, nomeando fulano de tal para cargo de confiança e exonerando outro. Outra medida, todo dia tem, transferindo o PT, o programa de trabalho, de um programa, PT aí é programa de trabalho, de uma determinada dotação de um lugar para outro. Significa que o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele muda o orçamento todos os dias, praticamente todos os dias. Qual é a competência do presidente americano para mudar esse orçamento? Zero. Ele simplesmente não pode mudar o orçamento. Só quem pode fazer isso é o Congresso. Isto gera uma deformação no mundo empresarial brasileiro, a gente ter resultados muito fortes. É preciso orçamento no presidencialismo brasileiro, já que essa foi a nossa opção, para que o sistema de trabalho, e isso é uma função do administrador, questão do orçamento, podemos esquecer disso, não seja o que é isso, uma verdadeira ficção na gestão pública. Pode pegar o Diário Oficial de qualquer prefeitura o ano inteiro, que a gente vai ver a nomeação de cargos de confiança e a mudança do... São questões que afetam o foco dos resultados. Se nós não tivermos esta compreensão maior, e a compreensão maior nos leva a participar deste processo como administradores, porque somos cidadãos, isso afeta a nossa profissão e afeta o nosso país. Não há, em nenhum caso desse, exceção à regra. Em verdade, em casos extremos, se um prefeito, um governador, um presidente quiser, não é só as pedaladas. Não são só apenas as pedaladas. Ele pode mudar até 100% do orçamento. Primeiro porque a LDO, vota primeiro a LDO, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois ele vota a lei, a LOA. Como a LOA vem depois, ela muda a LDO. E como a LOA vem depois, a LOA vem depois da LDO e vem também, não muda não? Muda. Fica o desafio. Quero ver qual é o prefeito no Brasil, na sua história, nos últimos 40 anos, que não tenha mudado o orçamento substantivamente através de decretos. Todos eles. Governadores também, e presidente da República também. Quero ver quantas vezes se foi veto nos Estados Unidos. Nunca. É um regime presidencialista. Pior. E também afeta a realidade. A gente está muito marcando a questão do legislativo. E é verdade. Só que quem legisla no Brasil não é o legislativo. É o executivo.
nós olharmos 85% das leis federais feitas nos últimos 30 anos no Brasil tem por iniciativa o chefe do executivo. Isso é tão ridículo que só no Brasil existe vício de iniciativa. Significa o seguinte: vocês acham que possa ter negócio de vício de iniciativa no Congresso americano ou na Constituição americana, em que o parlamentar não pode legislar sobre determinadas matérias? Há em algumas prefeituras que até nome de rua o parlamentar não pode botar. Estou falando de 5 mil e poucos municípios. Qual é o país que tem vício de iniciativa? A Constituição consagra essa perversão. E ninguém fala isso. Os parlamentares não reclamam, configuram isso. Isso atrapalha o regime, porque afeta a gestão e a busca com foco. Quantos projetos de lei o presidente americano pode mandar para o Congresso? Zero. Ele não pode mandar, não estou dizendo que o americano é uma beleza, não. O regime é tão ruim quanto o nosso. Só que lá funciona. A gente está dizendo que a gente precisa fazer funcionar o nosso. E estou apontando deformações e perversões que precisam ser corrigidas na sociedade brasileira, na administração brasileira. E isto é uma responsabilidade nossa como administradores também. E não discutimos isso, porque isso consagra uma ficção. Eu vou pior. Isso consagra uma fraude institucional. Isso frauda a democracia. Como é que pode ter vício de iniciativa em lei? E como é que um chefe do executivo pode mudar o orçamento? Ele pode mudar o orçamento, ele é Sua Majestade Imperial, o presidente da República do Brasil. O prefeito também, o governador idem. E faz isso por decreto. Isto, quando são déspotas esclarecidos, fazem bons governos. Quando não são déspotas esclarecidos, fazem um desastre na gestão pública. Porque o pesos e contrapesos, os controles de uma instituição por outra, são jogadas no lixo. Então é preciso que a nossa profissão esteja consciente. A nossa profissão, durante muito tempo, se recusou a participar da discussão desses debates. É nesse sentido que nós estamos aqui encerrando, viu, Inácio, com o nosso raposão. O raposão é exatamente o simbolismo da raposa que entra no galinheiro para se dar bem. Uma questão é, evidentemente, a modernização que os bancos precisam ter para acabar a zero as fraudes que são produzidas no pagamento de boletos. É legítimo e correto. São investimentos que o banco tem que fazer e que o sistema bancário precisa fazer e que a gente compreenda que isso representa um custo. Outra coisa é você fazer a perversão. A função de um banco é ativar a economia, não é ganhar dinheiro através da cobrança desmesurada de taxas de serviço dos seus clientes. Hoje existe 2 tipos de boletos: os boletos não registrados e o boleto registrados. O que está acontecendo já em processo? A Febraban se reuniu sob a justificativa, que é legítima, de combater a fraude através de maus clientes que utilizam do boleto não registrado para praticar fraude, acabam arrumar uma maneira muito esperta, né? A esperteza, né? Quando vira bicho, acaba comendo o esperto, é o que a gente espera. É esperteza demais. O Brasil emite 3 bilhões e 600 bilhões de boletos por ano. É muita coisa. Eles estão falando que vão cobrar de 10 a 20 reais cada boleto. Só vai ter boleto registrado, não vai ter mais boleto simples, boleto não registrado. Se nós botarmos 3 bilhões e 600, colocarmos 10 reais, são 36 bilhões por ano que o sistema bancário vai adquirir a mais apenas porque passou a cobrar boleto registrado. Se for 20, são 72 bilhões. Vamos ficar em 36. Eles dizem que quem quer cobrar 20
é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Estão acusando lá os bancos públicos. 36. O governo está dizendo que vai privatizar a Eletrobras. Não sei se vai, não estou entrando no mérito, estou apenas dizendo. E eles disseram que vão vender a Eletrobras por 20 bilhões, né? Pois é, estão dando para a Febraban, com o nosso dinheirinho do nosso bolso, 36 bilhões, quer dizer, 2 Eletrobras por ano para o sistema bancário. O resto da vida, porque não são 20, são 36 bilhões, cobrando 10. Já começaram em julho para boletos acima de 50. Agora são boletos de mais de R$2.000 a partir de setembro. Todo boleto de mais de R$20, de 200, de R$2.000, paga agora os R$20. E a partir de dezembro, boletos de qualquer valor. Significa você, colega, que paga a anuidade, a sua mensalidade das faculdades, que paga o condomínio, que paga o colégio do seu filho, vai pagar mais caro também. Surpreendentemente, a sociedade está calada com isso, porque isso está sendo feito de forma absolutamente subreptícia. É essa campanha que o Conselho está fazendo, sem nenhuma conotação político-partidária, mas com uma conotação política, evidentemente, porque ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Vamos nos meter, sim, nas questões que afetam a nós, Conselho, mas fundamentalmente a nós, cidadãos. Não é possível engordar mais o raposão, porque, evidentemente, que eles não vão gastar 36 bilhões por ano para fazer sistemas de controle para combater a fraude. O que eles vão gastar é uma merrequinha em relação a esse volume de dinheiro brutal que vão ganhar. Pior de tudo é que as autoridades monetárias do Banco Central e do Ministério da Fazenda continuam caladas, em silêncio cúmplice em relação a isso. Isso é custo Brasil. Isso é custo Brasil, sim. Isto é, num momento de crise, uma verdadeira tungagem no bolso do cidadão. E é isso que o Conselho está realizando, é por isso que nós estamos participando, é por isso que nós estamos colocando isso, e eu queria agradecer a mobilização desde o primeiro momento do Conselho Regional do Amazonas nessa luta, nesse combate, nesse entendimento. É por isso que o Raposão está aqui na porta, simbolizando o verdadeiro esbulho, porque agora quem está tributando de fato, isso é uma taxa, que é pior, uma taxa que não tem contraprestação de serviço produzida efetivamente pelo sistema bancário em cima do bolso do cidadão. Bancos que têm os maiores resultados do mundo, que cada vez mais são menos resultados pela ativação da economia e mais resultados pela cobrança de serviços e taxas que são indevidas. Cada vez está mais caro se manter eu vou pagar pela internet, não vou pagar o boleto. Você vai pagar o boleto e vai pagar do mesmo jeito, apenas você está mudando a forma como você está pagando. Todos nós vamos pagar e não vamos escapar com isso. Por isso, temos que denunciar isso. Estamos fazendo uma petição no Conselho Federal no site e pediremos que aqueles que compartilhem com esses ideais, com essa luta, vamos fazer ação civil pública. Estou perplexo como é que o Ministério Público não se meteu ainda nisso e também está calado, cúmplice desse processo. Então, o empresário vai acabar repassando isso para o cidadão. Você imagina quantos boletos você paga por ano? Você paga muitos boletos. Se for na média que eles estão falando, mínima de R$10, imagine quanto isso vai afetar o seu orçamento. Quando a gente fala de 3 bilhões e 600, dá tanto recurso assim. Então, é nesse sentido que gostaria de colocar, de agradecer a atenção de vocês e lembrar sempre, é preciso que o estudante compreenda. Ele vai se formar e aí ele tem um compromisso com o estudo eterno. A sociedade do conhecimento, o conhecimento vai cada vez mais sendo superado. Se nós não estivermos comprometidos com o estudo, não adianta, é igual o atleta, ele tem que estar sempre treinando. Nós vamos ter que estar sempre aprendendo alguma coisa com alguém, ensinando alguma coisa com alguém e cada vez mais lendo, estudando. Muito obrigado a vocês pela atenção e se tiver pergunta, à vontade.